Boa noite, pessoal. Meu nome é Celso, faço parte da equipe de trabalhadores do CELI e estou aqui ajudando nesse trabalho magnífico, esse trabalho maravilhoso que o CELI vem desenvolvendo, que é o de dar continuidade nesses ensinamentos de Jesus, para que possamos, não ficar sem um contato com o CELI, que o CELI nos traz tantas alegrias, tanta paz, tranquilidade, tanto para os trabalhadores como para os frequentadores, e dessa forma que nos dias de hoje, por causa do coronavírus, que devemos ficar em casa, todo mundo, para se proteger, e para proteger os nossos próximos também. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, de continuarmos o mais afastado das ruas possível até que tudo seja solucionado. Mas, em se falando de vírus e que a gente está mais dentro de casa, também não é de todo ruim, uma vez que nós vamos ter os nossos entes queridos na nossa volta, é uma maneira da gente começar a ter pensamentos diferentes até, aprendendo até no convívio que a gente está tendo mais com os nossos familiares, Antes a gente saía para trabalhar, geralmente sair cedo da manhã, volta à noite, aí janta e dá uma conversa, assiste uma televisão e já vai dormir. E agora com esse problema todo, o que acontece, A gente tem um contato mais, uma convivência mais com os nossos familiares. É uma ótima oportunidade que temos para termos um conhecimento a mais, de nós e daqueles que convivem conosco, E ainda mais hoje, o nosso capítulo para nós conversarmos hoje, que é o capítulo 14, honrar o pai e a mãe. Quando a gente fala em honrar o pai e a mãe, a gente quer falar sobre família, E isso é muito importante nos dias atuais, Por que eu nasci nessa família, Mas a gente tem que entender que tudo, foi planejado lá no plano espiritual e a gente nasceu no seio da nossa família, exatamente porque nós precisávamos para ajudar ou para sermos ajudados, Mas o nosso capítulo, no capítulo 14, nós vamos nos ater mais ao item 8, que é o parentesco corporal e parentesco espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, diz bem assim, eu vou ler só o primeiro parágrafo. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho. Eles apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Importante, então, que a gente tenha esses entendimentos da família corporal e família espiritual. Primeira coisa que nós temos que entender que o mais importante é a nossa vida, a nossa família espiritual, Lá é o nosso verdadeiro lar. Nós aqui nesse planeta estamos apenas passando uma jornada aqui para nos aperfeiçoarmos, Na nossa reencarnação, no parentesco corporal, o nosso pai, ele apenas fornece o invólucro corporal que nós precisamos, Porque o espírito, ele já existia antes, O pai, a nossa família, o pai e a mãe, ele não nos fornece o espírito, uma vez que ele já é formado, Mas lá, quando a gente faz o planejamento espiritual, o nosso espírito já estando formado, nós precisamos de um pai e de uma mãe para gerar o quê? O nosso corpo, o corpo a matéria, que a gente que precisa para passar essa jornada aqui na Terra.
Então, para nós, o que nós precisamos entender é que existe o nosso corpo e existe o nosso espírito. E dentro desse caminho, nós temos uma família corporal para nós vivermos essa jornada aqui na Terra, e nós temos uma família espiritual. O que é cada um desses aí, né? A nossa família corporal, que é a família que nós temos aqui na Terra, são organizados nessa família, se encontram espíritos, muitas vezes que têm problemas no passado. Então eles se reúnem para algum resgate, né? Pode acontecer de algum dos espíritos não estar bem ambientado, ele precisa de um auxílio, então vem um espírito mais que entende melhor e que vem tipo de uma missão para ensinar esse outro espírito que é preciso. Esse outro espírito muitas vezes que acha que são bonzinhos e pega um parente corporal, né, que não seja tão bom, talvez ele precise aprender a ter paciência, né? Então existe inúmeras coisas que acontecem para que se forme uma família, né? Uma família corporal. Por outro lado, lá no plano espiritual, nós temos uma família espiritual, uma família no qual se reúnem espíritos afins, espíritos que já pensam mais ou menos da mesma maneira, espírito que tem a mesma vontade de aprender isso, são espíritos afins, né? Então, o que a gente precisa entender é que na família corporal, o nosso pai e a nossa mãe, ele vem para nos auxiliar no desenvolvimento físico, uma vez que o espírito ele já existia. Não é verdade? Então, é importante que a gente compreenda as diferenças, né? Muitas vezes a gente diz assim, pô, mas por que o meu irmão eu não me dou com ele? E um amigo da família, não sei o que lá, eu me dou melhor do que com o meu irmão, né? Exatamente, que com o seu irmão existe algum resgate, alguma coisa para ser resolvida, que pode ter vindo de vidas passadas. E agora a gente está tendo a oportunidade de reparar esse erro, né? Ao fato que muitas vezes uma pessoa que nem é nosso irmão, não é da nossa família, e a gente se dá bem, mas lá no plano espiritual, possivelmente que ele seja um espírito afim, que ele seja da nossa família espiritual, né? Só que lá, reencarnado aqui nesse plano, né, ele não fique na mesma família carnal, mas ele está próximo para nos auxiliar no momento em que a gente precisa, ou a gente poderá auxiliar ele também, né? Então é importante que a gente compreenda essas diferenças, né? E que a gente dê mais valor para o plano espiritual do que para o plano corporal. No plano corporal, a gente vem aqui para pôr em prática aquelas teorias que nós aprendemos no plano espiritual. E isso é importante que a gente compreenda. E nesse momento em que a gente está aí com esse problema aí do vírus, né? Que eu digo, não é um problema de todo mal. Por quê? Porque está havendo coisas diferentes. Se a gente prestar atenção, tem muitas coisas mudando, né? Quem já assistiu às minhas palestras sabe quantas vezes eu já falei, né, que as mídias, jornais, rádio, deveriam dedicar, nem que seja 2, 3 minutinhos dos programas, para mostrar o que as pessoas fazem de bom. E existe isso. Tem muita pessoa que faz muita coisa boa, mas o problema é que isso não vende. O que vende nas telejornais, nos rádios,
O que vende é notícia ruim, as tragédias, os acidentes e assim por diante. E isso eu vinha falando há muito tempo, inclusive, um determinado época atrás, eu até mandei uma mensagem para uma rádio. Por que não faziam, né, tirar 2, 3 minutos para passar mensagens boas ou divulgar quem faz coisas boas, né? Mas acho que não foi de interesse, até porque eu não tive respostas. Mas o que está acontecendo hoje que a gente está vendo, né? O mundo está se unindo, está todo mundo diferente. Pessoas preocupadas com outras pessoas. As empresas preocupadas com tudo, fazendo doações, fazendo coisas que antes a gente nem pensava que poderia existir e que está acontecendo agora. Então esse vírus, né, embora seja vírus, uma coisa que em princípio é uma coisa ruim, né, podemos assim pensar que ele é o precursor da mudança do nosso mundo. As coisas estão melhorando. As coisas estão sendo vistas de outra forma. Porque as pessoas estão preocupadas com outras pessoas. As pessoas estão tentando entender. As empresas estão fazendo doações para se criar as vacinas, para que possam ser alimentadas as pessoas. E assim, muitas coisas estão sendo feitas, coisas que a gente não via há um tempo atrás. Pelo menos, como eu disse, não divulgadas. Porque doações, pessoas ajudando pessoas, isso aí sempre existe. Quem quiser procurar, sempre vai achar. Mas é que não interessa, então não é divulgado. Então isso aí tudo interfere no nosso plano corporal agora, né? E então a gente começa a fazer uma reflexão de que as famílias estão se unindo, os amigos estão se unindo, o povo em geral está pensando globalmente, né? Então a mudança maravilhosa que está acontecendo, o mundo não vai voltar a ser o que era antes, as pessoas estão pensando diferente. E é esse capítulo que vem nos trazer aqui, que vem falar de família, porque na verdade nós todos somos da mesma família, nós todos somos irmãos, né? E temos um só pai. E as mudanças, elas eram para ficar, né? E importante que a gente consiga a ter uma compreensão do que é a família corporal e o que é a família espiritual. Nosso verdadeiro lar é lá no mundo espiritual. Mas a gente nasce, convive com pessoas aqui nesse plano exatamente para conseguir vencer aquelas dificuldades que nós tivemos no passado. E esses irmãos que estão ao nosso lado, eles estão ali para nos ajudar. Eles estão ali para que a gente aprenda com eles, né? A ter a paciência, ou ensinar eles a ter paciência, e assim sucessivamente. É importante que a gente consiga compreender. Dizia já Chico Xavier, é nas famílias que se encontram os inimigos do passado. Uma frase que eu deixo para a nossa reflexão. E não esqueçam, para o bem de todos, fiquem em casa. Até mais.